Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo ultimamente, né? Que a gente está vendo que está tendo uma guerra, basicamente uma guerra, né? Entre os Estados Unidos e o Irã. E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? Porque, enfim, tá um pouco confuso, né? E muitas vezes a gente nem sabe o que está tratando na verdade. Então, vamos lá começar o vídeo. Bom, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso, na década de 70, mais ou menos, o Irã ele pediu um pouco de ajuda para os Estados Unidos, né? Porque na época o governo estava passando por muitas dificuldades com a sua população e aí foi pedir forças justamente para os Estados Unidos e também para a CIA, né? Que é a associação na verdade de espionagem de lá, né? E aí, bom, nisso a gente também teve no Irã uma espécie de outra CIA, mais ou menos, né? Em que foi a Guarda Revolucionária. E essa Guarda Revolucionária, ela foi responsável justamente por tratar as relações de mais junto do exército, né? No que o exército não conseguia, na verdade, suprir essa Guarda Revolucionária, ela acabou sendo muito boa para o país, né? E aí, início dessa guarda revolucionária, surgiu os Quds, na verdade, né? QUDS, que no caso é uma associação em que ela vem tratar dos assuntos do Oriente Médio. E também o líder dessa associação, desde 1988, foi o Qassem Soleimani. Isto. E aí isso acabou proporcionando, né, uma certa articulação entre esses países. E aí, bom, desde a guerra do Iraque, né, que também o Irã ele vem tentando fazer cada vez mais as suas armas nucleares funcionarem, né? Porque quando foi em 1990, mais ou menos, nessa década, o Irã resolveu que iria voltar a fazer os seus testes com armas nucleares. E aí nisso, quando foi mais ou menos em 95, os Estados Unidos eles quiseram que o Irã pagasse sanções econômicas, ou seja, como se fossem acordos em que os Estados Unidos iriam se beneficiar disso e o Irã teria que pagar para os Estados Unidos o que eles estariam fazendo, né? E aí nisso não foi um acordo tão justo. E aí o Irã falou que não iria mais precisar digamos, do alvará, né, dos Estados Unidos para fazer isso, porque tinham apenas fins pacíficos e medicinais para essas ogivas nucleares que eles estavam fazendo, né? Na verdade, não sei se eram ogivas, mas enfim, tratos com relação à energia nuclear. E aí, bom, saindo um pouco desse contexto e voltando um pouco mais para o contexto bem mais atual, né? Eu falei isso mais no começo, mais para a gente entender. Mas quando foi agora já nessa década, né, de 2011 para cá, que houve a Primavera Árabe, em que muitos povos passaram a se identificar no território e também junto disso a sua religião, né? Então foi justamente assim, uma explosão de informações e etnias juntas no mesmo território. E aí nisso houve a desorganização, né? Com essa desorganização, o Estado Islâmico ele teve a oportunidade de estar à frente dessa população que estava muito sem governo, né? Então ele acabou pegando uma área extensa entre o Iraque e a Síria, certo? Bom, e aí quando foi em 2015, certo? Enfim, né, para a gente trazer mais para os nossos tempos e entendendo esse processo. Durante ainda a presidência do Obama, foi feito um acordo entre o Irã e os Estados Unidos, em que se o Irã parasse de fazer as suas ações nucleares, os Estados Unidos parariam de pedir as sanções econômicas para o país, né? E aí tudo bem. O programa ele foi durado até 2018, né? Maio, junho mais ou menos de 2018, em que o presidente atual, Donald Trump, ele resolveu cessar esse acordo sem também a aprovação de outras comunidades europeias, certo? E aí, na verdade, acredita-se muito que esse histórico de sanções
foi o motivo por trás das hostilidades recentes que o país vem sofrendo, né? No caso, o Irã. E aí, bom, dito isso, né? Que, enfim, é muita coisa, mas, enfim, tentei resumir. A gente vem para o contexto de hoje. Bom, quando foi no dia 27 de dezembro, uma base dos Estados Unidos foi atacada no Iraque. Então, a base que estava no Iraque dos Estados Unidos foi atacada pelo Irã, basicamente, né? Naqueles testes nucleares que eles tinham e tudo mais, enfim, um míssil acabou atingindo um empreiteiro que estava por aquelas redondezas. E aí nisso, quando foi no dia 29 de dezembro, o Trump ele ordenou um ataque a uma base do Irã, também no Iraque, e que isso resultou, tipo, mais de 20 mortos e mais de 50 feridos nessa base. E ultimamente, quando foi no dia 3, né, de janeiro desse ano, de 2020, o presidente ordenou um ataque ao Qassem Soleimani, que é o líder dessa guarda revolucionária e dos Quds, né? E aí nisso, a gente precisa pensar muito bem sobre o que pode acarretar, tanto no Oriente Médio quanto na parte do mundo em si. Porque assim, o Qassem, ele era um grande articulador, certo? Da geopolítica do Oriente Médio. E isso proporciona justamente o quê? Saber lidar com a parte política e econômica. E o que, que o Oriente Médio mais tem para oferecer para o mundo? Petróleo. Bom, e os Estados Unidos querem petróleo. Então, eles sabendo lidar com essa situação e também o Oriente Médio perdendo um pouco mais desse controle do petróleo que estava sendo muito bem articulado, né, por esse homem, influencia muito nos conflitos daquela região, porque ele era o articulador político também, como na parte econômica, no que esse petróleo vai ser direcionado para outros países e exportado, né? E como essas sanções econômicas também vão estar muito bem interligadas. E aí nisso uma coisa importante também para a gente pensar é que o Irã ele é cercado, literalmente cercado, por bases militares dos Estados Unidos. Então, existem muitas bases no Iraque. E para acontecer algum conflito lá e ter alguma retaliação, mais ainda, né? É muito fácil. Então é um cenário bem complicado e delicado, mas que a gente precisa entender um pouco do que teve antes para entender o agora, certo? E eu espero que tenha sido muito bem proveitoso. E é isso. Muito obrigado.